Eu sabia que tu ia voltar. Essa matéria é de se apaixonar, gente. Essa matéria é muito legal. Quando eu tô falando de concordância verbal, a gente não pode esquecer que a primeira coisa é catar o sujeitinho da frase. Então observa que na frase de baixo eu tenho: avisaram agora que a sala está desarrumada porque houve um simulado antes. A minha pergunta é: quantos verbos existem aqui? Quantos verbos eu tenho nessa frase? Note que eu tenho avisaram, é um verbo. Qual é o outro verbo? Está desarrumada. Tudo isso é uma locução verbal. E qual é o outro verbo? O clássico verbo haver. Note que é importante realçar que não importa o tempo do verbo. Não importa se ele está no presente, no passado ou no futuro. Importa que o verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer, será impessoal. Então, cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Olha só. Se é cada verbo no seu quadrado, eu vou olhar para esses verbos e vou em busca do sujeitinho de cada um deles. A pergunta é: quem é que avisou agora que a sala está desarrumada? Bom, legal da gente saber que esse verbo avisar é um verbo normal, não tem nada demais. E ele está na terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do plural, igual a eles, só que não, ou seja, não pode ter o eles, vai ter um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito, eu não sei quem é que avisou, mas alguém avisou. Então, não sabendo quem é que avisou, eu digo: avisaram. Imagina se nós estivéssemos numa sala de aula e chegasse um funcionário de um curso que a gente não conhece e esse funcionário do curso chega e diz: olha, alguém avisou, e ele comunica: avisaram. Não importa quem era, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é o primeiro verbo, mas é cada verbo no seu quadrado. Quem é que está desarrumada? A sala está desarrumada. Então aqui eu tenho um sujeito simples, que é sala. Agora, quando eu olho para o verbo haver ali de baixo, eu vou perguntar para ele: na sala está desarrumada porque houve um simulado antes. Posso dizer que ocorreu um simulado antes? Existiu um simulado antes? Sim, posso. Então esse verbo haver é igual a ocorrer. Ocorreu um simulado antes. O detalhe fica por conta agora dessa dupla que briga sempre. Porque se for o haver, ele não vai ter o sujeito. Mas se for o existir e o ocorrer, o sujeito vai ser um simulado. Que é que ocorreu? Um simulado. Será o sujeito da nossa frase. Então, se for o ocorreu, eu tenho um sujeito. Se for o haver, eu não tenho sujeito. Ficou clara essa ideia? Quem sabe a gente tenta de novo. Essa é uma regra muito importante. Ela aparece direto nas provas. Vamos para analisar isso aqui, ó. Olha só. Há pessoas que não valorizam a vida. Legal. Quantos verbos eu tenho nesta frase? Eu tenho o verbo haver e eu tenho o verbo valoriza. Tá, olha só. Quando eu tenho há pessoas que não valorizam a vida, tá vendo que esse que é um pronome relativo? Há pessoas as quais não valorizam a vida. Então esse que é um pronome relativo que retoma pessoas. Legal. Agora, quem é que não valoriza a vida? Quem é que não valoriza a vida? São as pessoas. Que não buscou pessoas, então o sujeito é que. Tudo bem? Como ele busca pessoas, o verbo concorda com pessoas. Mas a gramática, se de repente tem uma banca só que a gente conhece que cobra muito isso, que é a CESP. A CESP gosta. Quem vai fazer concurso com outra banca, não se preocupe. Mas a CESP gosta de perguntar quem é o sujeito de valorizam e todo mundo quer dizer que são as pessoas, mas na verdade é o que. Que é o sujeito de valorizam. Bom, mas estamos aqui para falar sobre o verbo haver. Quando eu digo que há pessoas que não valorizam, eu posso dizer que existem pessoas que não valorizam? Sim. Por quê? Porque se for o existir, existem pessoas que não valorizam. O verbo existir tem o sujeito. O verbo haver não tem o sujeito. Mas isso, numa relação normal,
a gente até pega a manha. Quero destacar para vocês essa ideia aqui, ó, uma ideia chamada de locução verbal. Caraca, Zambelli, nem sei o que é isso. Locução verbal são 2 ou mais verbos juntos. Tudo que são 2 ou mais na língua a gente chama de locução, né? Locução dos verbos, ou seja, 2 ou mais verbos juntos fazendo esse trabalho. Olha só que é legal da gente saber que nessa locução verbal que eu estou trabalhando aqui, ó, sempre numa locução, sempre, always, sempre, o último verbo, ou seja, o verbo de cá, o último verbo, ele sempre vai ser o principal. Então, esses caras são chamados de principal e esses aqui de auxiliar. Então, o cara que está do lado é o auxiliar, o cara que está aqui é o principal. Quem é que trabalha na vida, pessoal? É o principal ou é o auxiliar? Sempre o auxiliar, sempre. Não tenha dúvida disso. O principal é o cara que menos trabalha. Mas olha o detalhe, na concordância dos verbos é a mesma coisa. Só que aí eu tenho na locução verbal o verbo haver e ele está exatamente no sentido de existir e de ocorrer. E se ele tem exatamente o sentido de existir e de ocorrer, significa que ele não tem sujeito. Mas o principal não trabalha, mas manda, lembra disso? Então ele já vai dizer, aí galera, ninguém vai ter sujeito nessa frase. E ele contamina a locução verbal. Logo, eu vou dizer que deve haver aprovações. Deve haver aprovações. Mas eu não digo que devem haver. Só que, se eu perguntar para o existir é um verbo normal. Ele tem sujeito. E aí eu pergunto para o verbo, que é que deve existir? E ele vai me responder, aprovações. E se são aprovações, devem existir. Vamos tentar buscar uma ideia aqui, ó. Vamos buscar essa ideia aqui, ó. Aqui é deste curso. Aqui faltou um T. Deste curso. Tá? Olha só. Que é que deve haver? Ah, não vai dar. Por quê? Porque ele está no sentido de existir. Então o sujeito já está definido. Não tem sujeito. Se eu não tenho sujeito, eu já está definido. Eu vou para o próximo passo. O próximo passo é definir a transitividade do verbo. Que tipo de verbo é esse? Deve haver o quê? E a resposta vai ser aprovações deste curso. Isso aqui vai ser um objeto direto. Mas, se for o existir e ocorrer, olha que diferença. Que é que deve existir? Aprovações deste curso. E aí isso aqui passa a ser um sujeito da frase. E aí, vale a pena, só para reforçar, a gente destacar a transitividade desses verbos. Pois é, eu nem sei o que é isso. Que tipo de verbo é esse? Esse verbo deve haver, essa locução, é uma locução VTD. Então eu tenho aqui um objeto direto. Mas a locução de baixo, se eu digo que aprovações deste curso devem existir, se devem existir, já era. É um verbo intransitivo, tá? Então isso é legal da gente saber. Que nesses processos, o verbo haver, quando for igual a existir, olha que legal, vai acontecer isso aqui, ó. O verbo haver não terá o sujeito, mas terá objeto direto. Existir terá o sujeito, mas não terá o objeto direto. Certo? Então, eles dizem a mesma coisa, mas se organizam de maneiras diferentes. Bom, não entendi nada. Assim, ó. Quando eu olhei para essas frases têm o sentido, a semântica, iguais. O que ela fala aqui é exatamente o que ela fala aqui. Mas o jeito que ela se organiza, ou seja, a estrutura das frases, como elas se compõem é que são diferentes. Então, o sentido é o mesmo, mas uma vai ter sujeito, a outra não vai ter sujeito, uma vai ter objeto direto, a outra não vai ter objeto direto, e assim a gente tem frases com estruturas diferentes informando a mesma coisa. Cuidado, o verbo haver é o cara das provas, é o cara que a gente precisa ter muita atenção, porque ele cai em basicamente todas as provas de concurso, certo? Agora, falando nos clássicos de concurso,
Aqui vem o segundo. O haver é o cara, mas o segundo cara é o verbo fazer. Esse verbo fazer diz o seguinte: quando ele indicar tempo, temperatura ou fenômenos da natureza, ele também não vai ter sujeito. Ele já está dizendo, eu sou que nem o haver, eu não vou ter sujeito. Então ele vai ficar sempre no singular. Mas cuidado, é só na indicação de tempo, temperatura ou fenômenos da natureza. Pessoal, isso aqui na vida é uma tragédia. As pessoas erram o tempo inteiro. E é legal da gente prestar atenção no que acontece por aí. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, quantos verbos nessa primeira frase? Faz 3 dias que vi essa aula no site do curso. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho faz e tenho o vi. Legal. Lembra? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Quem é o sujeito de vi? O sujeito de vi sou eu. Tá definido, sujeito simples. Agora, quando eu olho para aquele verbo e vejo que ele está indicando tempo, então eu já sei que ele não vai ter sujeito. O verbo fazer, indicando o tempo, não tem sujeito. É um verbo impessoal. Certa vez, quando eu era um professor no começo de carreira, eu fui tentar um emprego de professor. E aí eu cheguei lá e o rapaz que me atendeu foi muito assim, pois é, até meio novinho para querer dar aula. E eu, mas tem que começar. E aí o cara falou assim, mas tu já deu aula alguma vez na vida? E aí eu menti. Falei, claro. E ele, mas tu já deu aula? E eu, sim. E ele, onde? E eu, em vários lugares. E ele, tu quer entrar agora e dar uma aula teste? E eu, caraca, velho, nunca tinha dado uma aula na vida. E eu falei, quero. E ele, de qual matéria? Eu pensei, ralado e meio, né? Eu não vou entrar mesmo, quando chegar na porta eu vou desmaiar. Aí eu falei, qualquer uma. E o cara, tá, mas gostei de ti. Dá pra ver que tu tá todo cagado. E eu, porra, ainda bem que o cara viu. E ele, dá pra ver que tu tá todo cagado, não sei o quê, porque é importante, tem que ter coragem, porque na minha vida eu comecei muito cedo, fazem 40 anos. E ali estava a minha chance. Eu podia ter dito, meu senhor, o verbo fazer, indicando o tempo, ele é um verbo que não tem sujeito. O senhor não pode dizer que fazem. Claro que eu jamais diria isso, mas seria uma grande chance de arranjar um emprego a partir daquele momento. Quantas vezes a gente não vê as pessoas dizendo, estudar para concurso é muito difícil. Tá, mas por que é difícil? Porque fazem 10 anos que eu não vou na aula. Acredito. É verdade, porque o verbo fazer indicando o tempo transcorrido não tem sujeito. Fica ligado nisso. Então, não tem plural nessa relação. A mesma coisa acontece se fosse uma locução verbal, ó. Tá vendo que eu tenho 2 verbos aqui? Eles estão juntos, né? O verbo auxiliar e o verbo principal. Então, por que eu vou dizer que devem fazer 15 dias? Nem a pau. Por quê? Porque esse verbo fazer contamina a locução, exatamente como faz o verbo haver. O verbo haver, quando está no sentido de existir e de ocorrer, ele contamina todo mundo que se juntar a ele. O fazer é a mesma coisa. Agora, se for na temperatura, meu Deus, isso aqui é uma tragédia. Por quê? Faz 35 graus em Recife. Beleza, esse verbo não pode ter sujeito. Mas quantas vezes a gente já não viu na previsão do tempo, às vezes, o jornalista do tempo, ele só tem que saber um verbo na vida e ele não consegue. E aí aparece ele todo durinho na televisão dizendo, amanhã temperatura agradável, farão 30 graus. Não tem como fazer isso. Não tem. Vai acabar o mundo. Porque eu não posso dizer que farão 30 graus. Eu não posso dizer que ontem fizeram 5 graus. Não importa o tempo do verbo. Não importa se é presente, se é passado, se é futuro. O que importa é que esse verbo não pode ter sujeito quando indicar tempo ou temperatura. Assim como também nos fenômenos da natureza, né? Faz frio na Serra Gaúcha, mas quem é que faz o frio? Sei lá, velho. Não tem como saber. A gramática se protege disso. Não dá para saber quem é que faz o frio, quem é que faz a temperatura e quem é que faz a relação de tempo. Por isso que ele é o segundo verbo que mais aparece em questões de concordância depois do verbo haver. O haver é o cara.
depois dele, o fazer é o carinha, certo? Vamos lá então. Aqui começa o rolo então. Agora vai começar o detalhe do detalhe que é do detalhe. Olha só que tri. Existe um negócio chamado de expressões partitivas ou fracionárias. Ah, legal, Zambelli, nem sei o que é isso. Olha só. Expressões partitivas ou fracionárias é quando não é o todo. Por incrível que pareça, é só uma parte, é só uma fração. Então, expressões partitivas ou fracionárias não vai generalizar, vão restringir, vão fazer um recorte do que eu quero. Diz a regra, quando eu tiver expressões partitivas ou fracionárias, e isso aqui merece uma atenção para quem vai para uma FCC da vida, tá? O verbo ficará ou no singular ou no plural. Então, tá legal, mas eu nunca vi uma expressão partitiva. Tá aqui, ó, parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, maior parte de, grande parte de. E aí eu destaquei aqui duas frases para a gente pensar. Olha só, tá aqui. Eu vou dizer que a maioria das pessoas, opa, então não é todo mundo, né? A maioria das pessoas não são todas as pessoas, é uma parte das pessoas. A maioria das pessoas aceita ou aceitam os problemas sociais. A gramática falou, olha, isso é uma expressão partitiva. Se isso é uma expressão partitiva, o meu verbo pode estar tanto no singular quanto no plural. Mas note uma diferença significativa. Se a regra diz, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, e eu posso jogar esse verbo tanto no singular quanto no plural, significa que eu posso oscilar o núcleo do sujeito. Então tá aqui, ó. Se eu colocar aceita no singular, é porque ele está marcando que é maioria. Se eu colocar que é aceitam, significa que são pessoas. Mas qual é o dilema disso? O dilema disso é que se eu oscilo essa relação, ele vai ter uma falha clássica aqui, que é lá no início das videoaulas que eu estava falando o seguinte, ó. Pessoal, voz do passado, ó. Pessoal, o núcleo do sujeito não pode ter preposição. O núcleo do sujeito não pode ter preposição. Opa, mas olha aqui. Se o núcleo do meu sujeito agora for pessoas, ele terá uma preposição, porque é das, de mais as. Tá, mas e pode? Não. E agora? Agora passou. Isso é uma falha que a gente tem na gramática. A gramática não se protegeu o suficiente. A regra poderia ser: o núcleo do sujeito jamais terá preposição. Letras pequenininhas lá embaixo, exceto em expressões partitivas. Ali, tá? Que nem propaganda de remédio, tá? O núcleo do sujeito não terá preposição, exceto em expressões partitivas. Por quê? Porque é uma falha que tem. Tá, Zambelli, mas qual é que é o mais certo, então? Não tem mais certo, porque a regra diz que pode os dois, e se pode os dois, pode os dois. A regra permite. E isso é um detalhe importante. Existe uma questão clássica da FCC, por exemplo, que eles dizem assim, ó, qual das frases abaixo o verbo poderá ser colocado também no singular? Qual verbo poderá ser colocado também no plural? Porque é uma expressão partitiva, então tanto faz esse verbo ser singular ou plural, porque as duas são corretas. Isso vale também para a fração também, quando a gente tem assim, ó, 1/3 dos candidatos errou ou erraram aquela questão. Olha só, errou ou erraram. Claro que aqui, quando eu tenho 1/3, eu não posso ter 2/3. Se eu tiver 2/3, aí tem que ser plural. Mas, havendo a possibilidade de aqui ser um singular ou aqui ser um singular, eu tenho essa possibilidade de oscilar. E aí, ele pode concordar, nesse caso, com 1/3 ou com candidatos. Beleza. Qual é a diferença? A diferença é que se for erraram, foram os candidatos. E se for errou, é 1/3. Tá, mas e qual é o dilema disso para a vida? O dilema disso é que isso se trata de uma regra de intenção. Sempre depende muito do que eu quero dizer. Se eu quiser valorizar o numeral, basta que eu coloque o verbo no singular. Isso vale muito, por exemplo, quando a gente vê campanhas de trânsito sobre acidentes no trânsito. A gente vai lá e vê os caras falando assim, ó, 1/5 dos acidentes são causados por embriaguez. Olha só, 1/5 dos acidentes são causados.
Por que é são e não é? Porque se coloca no singular, eu puxo a atenção do meu leitor para 1/5. E aí eu posso fazer o cara pensar, né? Pô, mas de cada 5 é só um que vai morrer, não vai ser eu, né? Bom, mas se eu marcar aqui acidentes são causados, eu marco a palavra acidentes e aí a ideia é um pouco mais forte. Isso é muito legal da gente pensar em campanhas de publicidade. Quando eu digo que 1/3 dos alunos são aprovados. Por que é 1/3 dos alunos são e não 1/3 é? Pela mesma razão dos acidentes de trânsito. Porque se for singular, ele vai marcar um numeral. Se for plural, ele marca que alunos são aprovados. Isso se chama regra de uma intenção, a gente joga, mas a gramática diz, por mim, tanto faz. Pode botar tanto no singular quanto no plural, que não vai ter a menor diferença. Legal? Agora, olha essa daqui, que estranha que é essa regra. Essa regra é a regra do mais de um. O que é a regra do mais de um? Mais de um funciona assim, ó. Era uma regra especial. O verbo permanecerá no singular. Quando eu falo mais de um, a ideia que eu tenho é de plural, né? Porque eu falei mais de um e tu pensou? Todo mundo pensa 2. Mas pode ser 29, pode ser 30, pode ser 50, pode ser mais de um. Mais de um, a ideia é plural, mas o verbo fica no singular. Então, quando eu digo que mais de um aluno da casa passou, perfeito. A expressão mais de um tem ideia plural, mas o verbo no singular. Tá, e daí? E daí que diz uma regra que é o seguinte, ó. Se a expressão aparecer repetida ou associada a um verbo recíproco, aí o verbo vai para o plural. Bem, não entendi nada. Se eu fizer uma enumeração com mais de um, ou se eu usar um verbo recíproco, vai ter que esse verbo ir para o plural mesmo sendo a expressão mais de um. O detalhe é saber, tá, mas que inferno é esse de verbo recíproco? Tá, pensa comigo. O que é recíproco? Recíproco é a ideia de troca, né? Então, eu gosto de ti, tu gosta de mim, eu te odeio, tu me odeia. Isso é reciprocidade. O que é um verbo que precisa de troca? Vamos pensar. Quais são os verbos que a gente precisa trocar? Por exemplo, abraçar. Abraçar é um verbo recíproco, né? Quando eu abraço uma pessoa, eu sou abraçado. Ah, mas aí sempre vai ter um que vai dizer, ah, Zambelli, nada a ver isso aí. Mas por quê? Ah, porque eu já abracei e não fui abraçado. Então não é abraço, né? Então tu te agarrou, é diferente. É a mesma coisa que as pessoas, eu abracei a árvore. Primeiro que entorpecentes é proibido no Brasil, né? E depois que tu não abraça a árvore, tu te agarra na árvore. Se ela te abraçar, aí rolou um abraço. Se ela te abraçar, me avisa, porque eu também queria, tá? Então isso é uma relação de reciprocidade. Abraçar é uma ideia recíproca. Por exemplo, cumprimentar. Né? Coisa mais chata tu esticar a mão para cumprimentar uma pessoa e ela não te cumprimentar. Então não houve a reciprocidade. Verbos recíprocos são abraçar, cumprimentar, beijar, enfim, todos os verbos que precisam de mais de uma pessoa. Então olha só, mais de um deputado, mais de um vereador reclamaram. Tá, mas por que este verbo está no plural se eu estou usando a expressão mais de um? Ele só está no plural porque a expressão mais de um foi repetida. Então, mais de um deputado, mais de um vereador reclamaram dessa campanha. Então, eu repeti a expressão, logo eu vou colocar o meu verbo no plural. Agora, observa a frase de baixo. Eu tenho a expressão mais de um jogador se abraçaram após a partida. Por que se abraçaram? Bom, porque é exatamente a ideia da árvore, né? Tem que rolar o abraço de troca. Então, se isso é um verbo recíproco e eu tenho a expressão mais de um, aí o meu verbo vai para o plural. Mas, se não for um verbo recíproco, por exemplo, passou, não tem reciprocidade, não tem troca. Então, o verbo fica no singular com a expressão mais de um.
Essa expressão mais de um, ela deve ser atenta para a gente não confundir com as expressões partitivas ou fracionárias, que são relações diferentes. Nas expressões partitivas ou fracionárias, verbo no singular ou verbo no plural. Na expressão mais de um, o verbo fica no singular, exceto nos verbos recíprocos. É muito legal, né? Que assunto legal. Ele é fascinante. A gente vai estudando e vai tendo vontade de cada vez querer mais. E pena que não cai só português no concurso. Bom, a gente continua falando de concordância verbal no bloco seguinte.